Glória a Deus, nós exaltamos o nome dele, na colina mais alta de Franca, nós para os 4 cantos do mundo declaramos que ele é o Senhor, ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre, amém? Nosso tema de hoje é o papel da igreja, da palavra que o Senhor colocou hoje no nosso coração. A igreja realmente tem sido por muitos anos e vai continuar sendo aquela que norteia a nação, aquela que dá direção para os governos, para as nações, para as sociedades, para os empresários, até porque a palavra do Senhor é o nosso guia e a igreja transfere isso para a sociedade. E o papel da igreja tem sido cada vez mais testado, né? Tem toda a nossa equipe aqui, pessoas incríveis, maravilhosas, são líderes, são voluntários. Todos nós fazemos parte da igreja e a igreja, ela tem um papel muito fundamental. E nós tivemos aí o primeiro turno das eleições do Brasil para presidente, para os outros, né, cargos do executivo, legislativo. E nós entendemos que os próximos 30 dias realmente vão definir em muito os rumos da nossa nação, porque nós protegemos os princípios cristãos. Nós não fazemos militância política, nós defendemos os princípios de Deus. E aquele candidato que carrega os princípios, nós vamos votar nele. Seja vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, o que mais? Senador, governador e presidente. Por último, presidente. Então, desde o vereador, você tem que buscar pessoas que estão dentro dos princípios cristãos. Amém? Bem, vamos começar lendo aqui na palavra do Senhor. Em Mateus 14, a partir do verso 25. Olha só o que a palavra do Senhor fala, hein? Sobre a passagem de Pedro, quando andou pelas águas. Olha só. Era alta madrugada e Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, né? Os discípulos que estavam no barco, e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus demorou muito a falar. Ele ficou enrolando. O que ele falou? Imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, aqui vem, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí, venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando Pedro, andando ali, reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvida? Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Por muitos anos, acredito que milhares de anos, né, desde quando isso aconteceu, toda a sociedade, até hoje, o homem tenta andar sobre as águas, né? Tem vários vídeos no YouTube, é muito legal, os caras tentando andar, a gente vê que não é possível, é uma regra da física. E a própria física foi o Senhor Deus quem criou. Mas o que é interessante? Aqui a gente vê, pela palavra do Senhor, que Pedro não andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra que Jesus liberou para ele. Vocês viram o que está escrito lá, gente? Está escrito assim, ó. Se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. Ou seja, Jesus, se é você mesmo, libera uma palavra daí, porque eu vou conseguir andar sobre as águas para chegar até você. Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra que Jesus liberou para ele. Então a igreja, por muitas vezes, está procurando palavras de homens, regras, formatos, sendo que nós devemos andar na palavra dele. Se nós andarmos na palavra dele como igreja, nós vamos ver o sobrenatural. Nós vamos andar sobre as águas. Então Pedro nunca andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra. E ali naquele momento a palavra de Jesus estava sobre as águas. Existia algo que separava a água do ar, tinha uma palavra. E ele andou sobre a palavra, ele não andou sobre as águas. Até porque quando ele começou a escutar os barulhos do vento, a agitação das águas, as dificuldades da vida, os vizinhos, as pessoas falando de política, de tudo quanto é coisa, ele ficou aterrorizado e esqueceu da palavra de Jesus. E o que a palavra fala? Que ele começou a afundar.
Quando ele não estava mais prestando atenção e não andando sobre a palavra de Jesus, ele começou a afundar. Nós, como igreja, o nosso papel é voltarmos e falarmos: Senhor, libera uma palavra, fala uma palavra que sobre a tua palavra eu vou andar. Não estava nem aqui no meu script, mas me veio agora à mente, o Espírito Santo trouxe sobre o centurião. O que o centurião fez? Lá no discipulado a gente falou muito sobre o centurião. O centurião falou: eu sou um homem submisso e entendo o poder de uma palavra de autoridade. Então, o Senhor Jesus nem precisa ir lá, me dá uma palavra que ele já vai ser curado. E Jesus falou: então é isso, vai. O centurião transmitiu a cura para aquela pessoa através de uma palavra. O problema da igreja atual é que nós buscamos um Messias, que pode ser uma pessoa, pode ser uma igreja, pode ser um político, pode ser qualquer coisa. Nós não precisamos buscar palavras de pessoas, nós buscamos a palavra de Deus. Se essa pessoa anda sobre a palavra de Deus, a gente entende que ela é de Deus. Se você num relacionamento, você anda sobre a palavra de Deus, seu cônjuge, na palavra de qualquer pessoa, do tio, da tia, do irmão, ou delas mesma, ela vai afundar e você vai conseguir andar sobre as águas. A igreja tem escutado muito palavras e falas de pessoas e não andado sobre a palavra de Jesus, do Senhor Deus, do Espírito Santo, e aí tem afundado. A igreja tem sido omissa. Na verdade, até aquele outro versículo que nem estava aqui, mas fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não é a igreja que se defende, é a igreja que ataca. Se nós temos uma sociedade hoje que tem muitos problemas estruturais, tanto na saúde, na educação, gênero e outras áreas, é porque a igreja se omitiu. É porque a igreja não se posicionou e não atacou as portas do inferno. Então, realmente Pedro afundou quando estava andando sobre as circunstâncias e não mais sobre uma palavra. Não deixe os burburinhos, o barulho, as circunstâncias externas roubarem a palavra que ele colocou no seu coração. Você tem um chamado? Você tem uma promessa? Quem aqui tem uma promessa? Quem está no estúdio aqui comigo? Vocês têm uma promessa de Deus na vida de vocês? Kennedy, você tem? Essa promessa é o que vai fazer você andar por cima dela. Ela é a palavra de Deus para você. Agora, se você cria as próprias promessas, o seu próprio plano, ou seus desejos, você vai andar em cima deles, você acaba afundando, porque você vai andar sobre circunstâncias e sobre a sua própria palavra. Se nós andarmos na palavra dele, nós não vamos afundar. Até tem aquela... Lembrei até da música aqui, Josias. Até vou falar uma frase aqui, ó. A igreja pode estar andando sobre a palavra de homens, e nós devemos andar sobre a palavra de Deus. Nós não estaremos enganados. Tem até aquela música, como é que é o tom? Confiando em nosso Deus. Pode ir, canta um pouquinho. Confiando em nosso Deus. Olha a letra dela. Nós confiando nele. E em seu eterno amor. Nós não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. É isso. Muito forte, não é? Muito forte. Quando nós confiamos nele, confiamos no seu eterno amor, nós não seremos abalados, não seremos enganados, não seremos confundidos. Porque de verdade, sabe o que o diabo quer? De verdade, olha pra mim aqui, você sabe o que o diabo quer pra você? O plano dele pra você não é te matar. O plano do diabo é te confundir. Porque se ele te confunde, pra ele é um lucro enorme, porque um crente confuso atrapalha toda a igreja. Agora um crente morto foi para a glória. Um crente morto para ele é prejuízo. Agora um crente confuso atrapalha toda a igreja e confunde os irmãos. Então o diabo não quer você morto, ele quer você confuso. Eu não sei se eu devo acreditar ou votar em tal pessoa. Olha os princípios. Se ele vai contra a palavra do Senhor, se ele é a favor do aborto, tanto de coisa, não tem como. A palavra do Senhor, ela reflete a sua vida, ela tem que refletir o que você deve viver, até porque o nosso voto, ele é a extensão da nossa fé, de acordo com o que você acredita. Então os próximos 30 dias são fundamentais nisso aí, é o papel da igreja se posicionar. Aonde estão os 60 milhões de cristãos? Cadê esse povo? Onde que estão? Está escondido? Não pode.
Aí vem aqui, ó, olha que interessante. Quem me conhece, ainda mais o pessoal aqui da igreja, trabalha aqui conosco, sabe que eu perco tudo, né? Gente, ó, eu vou falar a real. Esses dias não, faz um tempinho, tava indo pra um lugar com meu pai, e aí eu tava procurando, pai, cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Ele olhou no meu pé e falou, tá no seu pé. Olha o nível. Esses dias eu tava com o celular na mão, o celular assim, ó, saindo de casa, amor, eu falei, Gabi, cadê meu celular? Ela falou, Gustavo, tá na sua mão. Eu falei, nossa, tá na minha mão. Eu perco tudo. Quando eu perco o meu relógio, por exemplo, eu pergunto, cadê o meu relógio? Vamos supor que o Kennedy encontrou meu relógio. O que, por exemplo, a Lúcia vai falar? Tá com o Kennedy o seu relógio. Então agora a minha busca não é mais pelo relógio. É por quem? Pelo Kennedy. Então a gente fica perguntando, cadê a saúde? Cadê a prosperidade? Cadê a vida eterna? Aí as pessoas vêm, e principalmente a Bíblia fala, está em Jesus. Aonde está a minha busca agora? Jesus. Se eu encontro Jesus, eu encontro tudo. Então se eu perco o relógio e o Kennedy encontrou, eu tenho que agora procurar o Kennedy. Eu não quero mais saber de relógio. Porque se eu encontrar o Kennedy, eu encontrei o relógio. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Então se eu sinto falta de algo, eu não tenho que procurar aquele algo. Eu tenho que procurar Jesus. Porque em Jesus eu tenho tudo. Cadê o meu tarrom que estava aqui? Não, agora está com o Alex. Então procura agora o Alex. Para vocês verem que a palavra de Deus ela é muito forte nos relacionamentos, nas pessoas. Um irmão vai ajudar o outro, um vai perguntar para o outro, aonde que está o meu casamento restaurado? Está num curso? Está numa ajuda? Tá? Pode ajudar, mas a real restauração está em Jesus. Você está procurando Jesus? Você está buscando a Ele? Você está querendo trazer Ele para a sua vida? Porque se você trouxer Ele, você vai ter tudo. Mateus 6:33. Busquem, pois, o quê? Em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Perdeu um relógio? Perdeu até a sua saúde? Perdeu dinheiro? Perdeu alguma coisa? O que é perder? Está à procura. Não quer dizer que você perdeu, mas eu estou à procura. Eu estou vazio, eu preciso de algo. Procure Jesus. E o papel da igreja é procurar Jesus em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E olha só que interessante o que fala Salmo 140, verso 12 e verso 13. Eu sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome e os íntegros viverão na tua presença. Aqui a gente vê claramente que Jesus, o grande interesse dele realmente é cuidar das pessoas. É realmente amar as pessoas. É fazer com que elas se sintam amadas, cuidadas, sejam cuidadas por Ele. E nós precisamos, no mundo atual, fazer o nosso papel como pessoas, como cidadãos, que é buscar pessoas que nos representem com esses princípios e buscar como igreja, Pai, nos capacita para sermos isso também na vida das pessoas. Sermos aqueles que ajudam as pessoas, que são os justos, que cuidam sim da viúva, do pobre, do órfão, que prospera, que cresce, que as sementes que o Senhor nos entrega, a gente planta em terra fértil e multiplica. Que tudo que o Senhor coloca na nossa mão não morre na nossa mão. Até o que a gente comentou no programa de sexta-feira. O diabo, ele é maluco pela possibilidade de uma criança que está no ventre ser um novo desbravador, um novo profeta das nações. Então o diabo faz de tudo para matar aquela criança ainda no ventre. O diabo fica assim, abismado, porque ele não quer que novas vidas nasçam, porque ele teme a possibilidade de novos Jesus, eu falo, mas não o mesmo Jesus. Nós somos a cópia de Jesus. Nós, como cópias, quanto menos cópias, melhor para o diabo. Fala aí para o seu irmão aí, quanto menos cópias de Jesus, melhor para o diabo. Então, quanto menos pessoas nascendo, também melhor. Então, nós não somos a favor disso. Então, Deus, Jesus, Ele protege o necessitado e Ele é justo. Amém? Como igreja, qual que é o nosso papel? É fazer uma militância política maluca? Não. Nosso papel como igreja é louvor e adoração. São as práticas espirituais. Como igreja, nós temos também um papel cívico de ensinar os princípios cristãos e mostrar. Ei, busque pessoas que te representem nessas áreas que têm esses princípios guardados e protegidos. Porque a sua fé, ela pode ser diretamente afetada no mundo físico se alguém que estiver no poder for totalmente contra a fé cristã.
Então, nós como igreja temos o papel de alertar. Amém? Eu queria ler com vocês, o papel da igreja como louvor e adoração está em Salmos 24, verso 3 ao verso 6. Olha só. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e coração puro, que não recorre a ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Como igreja, nós devemos ser aqueles que buscam a face do Senhor, o adoram em espírito e em verdade. Eu nem coloquei, mas existe, né? Na palavra do Senhor. Ele busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos aqui na igreja, inclusive domingo agora, vai ser o primeiro Casa de Davi depois das reformas da igreja. Vai ser histórico, vai ser lindo. Venha domingo, 18 horas. E vai ser só na parte da noite. E Casa de Davi é muito da visão da igreja de restaurar o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi foi baseado em muito louvor e adoração. Davi mesmo, para transportar e trazer a arca da casa de Obed-edom, a cada 6 passos era dado um sacrifício ali de um novilho e de um boi e de louvor e adoração. Hoje nós não precisamos mais de sacrifício de animais. A magia negra, o satanismo e outras religiões, elas fazem isso até hoje, mas isso não é consagrado ao Senhor. Nós entendemos que, após Jesus, isso mudou. O sacrifício agora é de louvor. E não sou eu quem falo, é a Bíblia. Olha só esse versículo que eu até pouco tempo não tinha achado, vocês acreditam? Hebreus 13, 15. Olha só o que fala. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de... Não, gente, eu não escutei. Um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha isso. Então, depois de Jesus vir a esse mundo e pagar pelos nossos pecados, morrer por nós naquela cruz, uma nova aliança foi feita em sacrifícios de animais, sacrifícios físicos, de você precisar andar de joelho uma escadaria toda numa igreja, aquilo ali não existe mais. São sacrifícios de louvor. Até numa pregação que a gente trouxe há um tempo atrás, o maior sacrifício, a maior entrega que existia era o seu coração. Até porque do seu coração provém toda a vida. O que a sua boca fala é porque o coração está cheio daquilo. Tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre o coração. Quais são os sacrifícios que você tem feito ao Senhor em relação ao seu tempo, à sua agenda? Ou você é só aquele crente de 15 dias, um domingo, 2 domingos por mês? O resto é arranjo, o resto é descansar mesmo na quarta-feira, não quero saber de igreja. Quais são os sacrifícios realmente de tempo que você faz? Porque é isso que ele pede. O que um sacrifício de louvor exige? Que a sua boca se abra, que você adore a Ele, cante a Ele, leia a palavra e principalmente com tudo isso, o que eu invisto? Tempo. E para Deus o tempo é a maior moeda que existe. Até porque no relacionamento o tempo é a maior moeda que existe também. Quando você começa a namorar, gasta-se muitas horas no telefone. Ah, não, desliga você. Ah, pá, desliga você. Gente, é 15 minutos para desligar o telefone. Não é muito tempo investido? Pode dar certo ou pode dar errado. Namoro foi feito para dar errado, sabia? Porque se der certo, vira casamento. Uai. Namoro é para dar errado. Então se alguém chega para você, meu namorado não deu certo, você fala, que bom, coisa boa. É para dar errado. Para dar certo, vira casamento. Então, nós como igreja, o nosso papel é levantar sacrifícios de louvor e adoração. Gente, só mostra a banda aqui, ó. Olha esse povo bonito aqui, ó. Nós temos, gente, de segunda a sexta, a sala de oração, que são esses músicos, outros. Passa por aqui várias pessoas
sacrificando o seu tempo. Temos empresários aqui, temos estudantes, temos funcionários, tem gente de todos os tipos de trabalho, mas pessoas que entenderam que o sacrifício de louvor é fundamental. E aqui, de segunda a sexta, das 2 às 6 da tarde, das 14 às 18, nós temos a sala de oração. Você no seu trabalho, deixa lá tocando e para um pouquinho o trabalho e ora. Sacrifica um pouquinho, porque o papel da igreja é esse. Por meio de Jesus, nós vamos oferecer de vez em quando, uma vez por ano, só quando o rancho lá estiver chovendo, eu vou para a igreja. O que está falando em Hebreus? Continuamente. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. E esse sacrifício é fruto de lábios que confessam o seu nome. Você já confessou a Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida? Você já o recebeu na sua vida? Não é aceitar, porque é Ele que nos aceita como filhos, a gente o recebe como Pai. Você já confessou o nome dEle? Se ainda não, confesse agora aí, fala: Jesus, eu te amo. Jesus, eu não posso ficar sem o Senhor na minha vida. Meus lábios confessam o teu nome, meus lábios proclamam que o Senhor é o Deus da minha vida. Eu tenho certeza que se você falar isso, mesmo que talvez você não acredite, por você falar, Ele pega essas palavras e converte e fala: uau, esse aí é meu filho, eu vou atrás dele agora. Olha só o poder das palavras, o poder do que a gente fala. Eu vi uma frase agorinha, postada pelo Juan Pinheiro, um pastor da Hangar 7, amigo nosso de Indaiatuba, e essa frase me impactou e eu já anotei ela e vou trazer aqui para vocês. Olha que interessante. Serve muito para os dias atuais e também para os que ainda vão vir. Olha só, se os cristãos passarem orando o mesmo tempo que passam reclamando, logo logo eles não teriam nada do que reclamar. Não, gente, é muito forte. Vamos absorver? Ó, se os cristãos passassem orando o mesmo tempo que passa reclamando, logo logo eles não teriam mais nada do que reclamar. Porque se a gente orasse e realmente entregasse sacrifícios de louvor, Ele age, Ele faz e as coisas acontecem. Aí eu não vou nem ter do que reclamar. Você vai estar lá tranquilão em Cancún, você não consegue reclamar da água quente de coco lá. Hã? Não dá mais para reclamar, porque eu orei e falei: Senhor, leva nós para Cancún. Você entendeu? É um exemplo, mas ele ilustra muito bem que se a gente gasta o nosso tempo fazendo sacrifícios de louvor e orando a Ele, Ele vai responder, Ele vai agir. Até porque você só não vive grandes coisas na sua vida porque você não ora. Você só não está vivendo as grandes promessas dEle para a sua vida porque você não ora. Se você orasse, conversasse com o Senhor, Ele olharia e falava: uau, meu Kairos pode se encontrar com o Cronos dele agora, e eu vou fazer isso aqui acontecer na vida real. Eu vou liberar mais uma palavra, ele vai andar sobre ela, e quando ele olhar, uai, eu estou andando sobre as águas? Exato, porque não é uma água. Você está andando, pode ser por um abismo, por um buraco, por qualquer lugar, por um chão, mas você não está andando ali, você está andando sobre a palavra. Qual é o papel das práticas espirituais? Fazer com que a nossa vida, que talvez é paralela, se encontre com a vida que Ele tem para nós. Uma vida paralela à vontade dEle não é o que Ele quer para nós. Se você faz essas práticas espirituais, ora, jejua, ora em línguas, louvor e adoração, confissão da palavra, você traz a sua vida paralela para a vida que Ele tem para você e você vai andar na palavra que Ele desenhou para você. Então vamos parar de reclamar e orar. Fala para a pessoa que está do seu lado, manda no WhatsApp para alguém agora aí, ó. Para de reclamar e começa a orar. Até porque logo logo você não vai ter mais nada para reclamar. E imagina que legal, eu não consigo reclamar mais, não dá para reclamar. Porque você orou tanto e tanta coisa aconteceu que não tem nem o que reclamar, não existe. Chegando perto do final, nossa, o povo não fez. Não, vou dar outra oportunidade, pera aí. Tô chegando perto do final. João 4:23. Ó. A hora chegou. No entanto, está chegando a hora, e aí fala, e de fato,
já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí são estes os adoradores que o Pai procura. Você tem a ideia que Ele é onipresente, Ele é onisciente, onipresente, onisciente e onipotente. Olha que coisa boa a gente pregar com universitários aqui. Lembra do Silvio Santos, né, no Show do Milhão? Me ajuda aí os universitários. Onipresente, onisciente, já esqueci, tá vendo? Onipotente, onipresente, onisciente. Aí. Mesmo ele sabendo disso, ele quer escutar da sua boca. E ele quer procurar aqueles que realmente o adoram em espírito e em verdade. Porque quando ele te achar, aí realmente ele vai te colocar entre as nações. É o que a gente leu em Deuteronômio 28. Nós sempre estaremos por cima, não por baixo. Nós governaremos as nações. Então a hora realmente chegou. A hora da igreja é essa. É a hora em que realmente nós vamos adorar ao Pai em verdade, em espírito, e aí Ele vai procurar pela terra. Imagina como se fosse um satélite que rodeia a terra, por muitas vezes ao dia ele rodeia e procura ali algumas coisas. É como os olhos do Senhor, que rodeiam a terra e procuram aqueles verdadeiros adoradores e falam: uau, esse é meu filho, eu posso entregar muito mais do que ele está pedindo. Mais um versículo. Até porque Ele vai nos entregar, a vontade dEle é boa, perfeita, agradável. E Ele nos entrega muito mais do que a gente sonha, do que a gente imagina, do que a gente espera. E a nossa declaração para a nossa nação brasileira é esse último versículo, que está em Salmos 24, do verso 7 ao verso 10. Isso aqui é muito forte, é muito profético, e como igreja o nosso papel é esse: nós sermos portais para que a glória dele venha nessa terra. E nós como igreja vamos ler juntos, gente, uma voz bem forte. Vamos lá? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nosso papel como igreja é falar: Senhor, o Senhor é o Rei da Glória. Nós como portais falamos: venha para essa terra. Nós levantamos os portais, nós levantamos os lugares, os altares, as salas de oração para que o Senhor venha. A presença dEle é manifesta fisicamente em lugares. Ah, mas Deus está em todos os lugares? Está, Ele é onipresente. Mas Ele se manifesta em todos os lugares? Não. Ele se manifesta apenas nos lugares onde Ele é chamado. Venha, Senhor, venha com a tua presença. Ele vem. Então a onipresença dEle é real, mas a manifestação dEle é apenas um lugar onde os filhos o chamam. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele ali estará. Ele não manda ninguém no lugar dEle. Eu vi algo essa semana que é o seguinte: foi até o Carlão, eu acredito, na sala de oração, não sei. Falou o seguinte: se você marcar um encontro com Deus, Ele vem. Se você falar para Ele, ó, tal hora eu vou estar na sala de oração, Ele vem. Ele não falha, Ele estará. E se você tiver em concordância com mais um ou outro, aí Ele vem com peso. O peso da glória dEle está sobre a nossa vida. E o papel da igreja é esse: é de reinar, governar, realmente levantar tronos de louvor e adoração, sacrifícios de louvor, não mais sacrifícios de animais, mas sacrifício de louvor e adoração. Você está me entendendo? Você está comigo? Então, como igreja, mantenha essa chama acesa, mantenha aí na sua casa o louvor e adoração fluindo o tempo todo, no seu trabalho. Arranca Gustavo Lima, arranca esse povo, pelo amor de Deus. Não dá, né? Põe o Wesley Querentão, faz aí tudo, porque nós precisamos da presença do Senhor. E se você estiver aí em qualquer lugar, das 2 às 6 da tarde, coloca no canal da Casa de Oração TV e você vai ver a sala de oração, ministros da casa entoando louvores e sacrifícios de louvor ao Senhor. Amém?